Então, pessoal, vamos para mais uma mensagem. Sempre a palavra de Deus tem mensagens maravilhosas e hoje eu quero ver com vocês um personagem muito importante aqui na Bíblia. Então, a Bíblia ela é maravilhosa por causa disso. A gente encontra pessoas comuns, tá, durante toda a Bíblia, mas que fizeram ou atuaram assim de forma maravilhosa que nem a gente vai ver na história de hoje. A história de hoje é sobre o centurião romano. Eu já vou explicar o que é isso. Podemos dizer que é um homem pacato, por isso o tema da mensagem, o título é um pacato cidadão, né, do reino romano. Depois a gente vai especificar, que quer dizer calmo, de acordo com o que a gente vai ver como é que ele atua aqui. Agora, ele nos fala algo muito importante, que é as características da pessoa que vai viver no céu. É isso que Mateus está querendo mostrar para nós aqui. Características de um ser humano que vai viver no céu. Mateus havia escrito as bem-aventuranças e eu tenho certeza que nesse centurião romano aqui, ele identificou essas características nesse homem que tem que ser de exemplo para você e para mim. E o outro detalhe, esse centurião romano vai conseguir algo que é quase impossível: impressionar de forma positiva a Jesus. Então vamos ver por quê. Mateus capítulo 8, versículo 5 diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Olha só, aqui já tem um detalhe muito importante, porque centurião romano, ele era responsável por uma centúria, ou seja, por 100 soldados, no mínimo, tá? Aproximadamente, mas essa era a média, era 100 soldados, por isso centúria. E os centuriões, eles eram considerados o quê? A coluna vertebral do exército romano, que foi o exército mais exitoso de todos os tempos. Então a gente tem aqui uma pessoa muito importante nesse contexto de Jesus aqui, um centurião romano, tá? E ele não era só responsável por esses outros 100 soldados que eram subordinados a ele, não era só responsabilidade, ele tinha poder sobre a vida e sobre a morte desses 100 soldados. Pessoal, a coisa era tão profunda do exército romano e tão impressionante que esse homem, ele podia chegar de manhã assim, e dizer para os 100 soldados que ele era subordinado, ele podia dizer: todo mundo em fila aqui. Todo mundo ia ficar em fila. Ele podia dizer assim: soldado tal, apontar para qualquer soldado dos 100 que ele tinha. Ele podia dizer assim: soldado tal, pega a tua espada, põe no peito e força ela contra o teu peito. Ele podia fazer isso. Ele era um centurião, ele tinha poder sobre o seu soldado. E se esse soldado não fizesse isso, os outros 99 fariam. Então era uma questão de poder, poderio militar, mas uma autoridade. Ele era autoridade sobre esses 100 soldados aqui, para você ver o que era um centurião romano. Aí já tem aqui, dirigiu-se um centurião pedindo-lhe ajuda. Então aqui a gente já tem algo muito estranho, porque um centurião pedir ajuda já era uma coisa que não era tão comum já naquela época de Jesus lá, um centurião romano pedindo ajuda. E olha só para quê. E disse o centurião: Senhor, se dirige a Jesus como Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em um terrível sofrimento. Então, pessoal, aqui a gente vê que esse centurião romano, esse homem que tinha todo esse poder, essa autoridade, ele vem pedir ajuda por causa do seu servo. Ele não está pedindo ajuda pelo seu filho, ele não está pedindo ajuda para sua esposa, e ele não está pedindo ajuda pelos seus familiares, é pelo seu servo, tá? E nessa época aqui, os centuriões romanos, eles podiam ter quantos servos ele quisesse. Ele podia dizer sim, assim, quando chegou a notícia: o teu servo está mal, cara, deixa morrer, morre, pegamos outro, tem tanto aí, o cara tá sofrendo, vamos matar ele então, é servo, isso é servo, tá? Servo eu tenho aos montes aqui no reino, que mais tem é escravo aqui para a gente pegar. Então
Ele não age com essa, meu Deus do céu, com esse desamor, com essa falta de humanidade. Ele age com amor em relação ao seu servo. Eu tenho certeza que essa história vai impressionar Mateus, porque Mateus tinha escutado um pouco antes Jesus dizer no sermão das bem-aventuranças, aquele sermão maravilhoso assim, Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus tinha escutado que um cidadão do reino tinha que ser misericordioso, e ele vê nesse centurião romano pedindo ajuda pelo seu servo. Tá? Ele está dizendo assim, puxa vida, o cara tem misericórdia do seu servo. Então a primeira lição que esse pacato cidadão romano, que para mim já é do reino aqui, num caso desse, a primeira lição é que um cidadão do reino ele tem que ter misericórdia pelos outros, tem que ter misericórdia. A gente vive num mundo de desamor, de ódio, de tanta coisa, e a gente vê um centurião romano dando um exemplo de humanidade, de misericórdia como esse. Isso é impressionante, impressiona Jesus e deve impressionar a humanidade sempre, quando alguém age com tanta misericórdia e delicadeza assim. Bom, Jesus disse, versículo 7, né? Mateus segue aqui, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Vai pedir bem um favor assim para Jesus, tu vai ser atendido. Isso é. Respondeu o centurião. Pessoal, agora vem algo. Agora já estamos falando em doutorado em teologia, né? Respondeu o centurião, versículo 8: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aí a gente já está falando de doutorado em teologia profunda, aplicada, né? Já é algo. A humildade desse homem aqui é uma coisa que chega a dar raiva na gente, né? Por quê? Porque ele era um romano. Começa por aí, ele era um romano. Roma dominava o mundo. Roma era a nação que dominava todos os outros povos. Ele era um soldado romano. Um soldado romano já tinha um prestígio, que era um soldado romano. Tu não podia nem olhar torto para um soldado romano. E ele era um centurião romano. Então ele já tinha 100 soldados que tu não podia nem olhar torto debaixo dele. Então para chegar nesse homem tu já tinha que chegar com 330 dedos, porque senão... Mas esse homem romano, soldado, centurião, não era uma pessoa orgulhosa, não era uma pessoa arrogante e não era uma pessoa autoritária. Por mais títulos que ele obteve na vida dele, isso não mudou com a essência dele, de ser um ser humano humilde e considerar o outro acima dele. Aí já vem, pessoal, para aí, Jesus era judeu, Jesus pertencia ao povo escravizado. O servo desse centurião não era romano também, não fala nem a nacionalidade. Mas esse homem com tanto poder, com tanto prestígio, com tanto status, não mexeu na essência dele, que era de ver o outro como uma pessoa normal, da mesma altura, da mesma estatura, e ainda chega a pôr a Jesus num patamar acima dele. Eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Por quê, pessoal? Por quê? Porque esse homem aqui, pelo poder que ele tinha, ele podia chegar para Jesus. Sabe o que ele podia ter feito? Ele podia chegar para Jesus e dizer assim, vem cá, tá, eu ouvi falar que tu fez uns milagres aí, não sei o que, tu está fazendo milagre, tu diz que é milagreiro, não sei o que, tá, escutei isso daí. Então vamos fazer o seguinte, o meu servo lá, o fulano de tal, tá mal, tá sofrendo lá, e se tu é milagreiro mesmo, se tu tá falando que tu é isso tudo mesmo aí, tu vai lá e cura ele agora, porque se tu não curar eu vou pegar a espada e te mato aqui mesmo. O poder que esse homem tinha, ele podia chegar assim, ele podia chegar nessa arrogância, nessa estupidez, e podia ter dito isso, que não ia ser nada,
Isso daí não ia ser nada mais do que acontecia naquela época, infelizmente. Porque infelizmente, quando o homem às vezes ganha um certo poder, ele acha que ele está acima de tudo e de todos. Então esse homem podia ter agido com essa arrogância, com esse autoritarismo. Ele podia, ele tinha até ninguém ia achar ruim. Até porque se alguém achasse ruim, ele matava também e pronto, acabou. Por isso que a gente tem que olhar uma história dessa e se impressionar, e tem que pegar uns homens desses aqui e dizer, para aí, quem é que a gente tem considerado herói no nosso tempo, na nossa história? Pega um homem desse e começa a considerar como herói, porque tinha tudo para agir como um imbecil, como um idiota, e age de uma maneira humana, maravilhosa e humilde, coisa que está faltando no nosso mundo. Então, a segunda lição, que é um pacato cidadão do reino de Deus, é aquele que tem humildade. Não importa a posição, o status e o prestígio que ele acumulou durante a vida e na qual ele se encontra também. Tá? A humildade é o maior título que um ser humano pode obter. Mateus, tinha escutado, bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ele tinha escutado há pouco no sermão. E ele deve ter olhado esse centurião, ele deve ter dito, rapaz, esse homem eu acho que escutou também, escutou também, porque não pode, meu Deus do céu. Bom, vamos seguir. Aí o centurião, ele vai, o cara, esse daí é outro que a gente vai ter que chegar no céu e dar um abraço, porque ele diz assim, ele tinha dito, não precisa, eu não sou digno de receber na minha casa, mas dize apenas uma palavra. Olha só o centurião dizendo para Jesus como é que ele tinha que agir. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Agora por quê? Versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com um soldado sob o meu comando. Tá? Aquilo que a gente tinha falado, aquela autoridade antes. Então, digo a um vá e ele vai. E a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Tá? Então, esse centurião romano entendia de autoridade, o que é estar acima, o que é estar abaixo, e ele reconhece em Jesus a autoridade para estar acima de doenças, de enfermidades, ou seja, ele reconhece Jesus como uma autoridade espiritual tremenda. Ele diz assim, Jesus não precisa nem ir lá, uma palavra, porque eu reconheço que tu és quem tu és, coisa que a humanidade ainda não reconheceu ainda, A humanidade ainda não aprendeu o que o centurião romano já sabia 2000 anos atrás. Bom, versículo 10, pessoal, Mateus 8, versículo 10. Ao ouvir isso, olha só, Jesus admirou-se, algumas versões disse maravilhou-se, e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Bom, acho que nem em Israel, e olha, no mundo está difícil de achar alguém que nem esse centurião romano aqui. E o mais maravilhoso é que é poucas vezes que Jesus se surpreende com alguma coisa, até porque ele criou o ser humano e a Bíblia diz que ele conhece o coração e as intenções do ser humano. Mas na Bíblia tem 2 vezes que Jesus se surpreende com o ser humano, que a palavra parece admirar-se ou maravilhar-se. A primeira vez foi quando ele foi curar os parentes e amigos dele em Nazaré, quando ele volta lá depois de um tempo já começando o seu ministério, e aí ele diz assim, Marcos 6,5, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto ele impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus já tinha ficado admirado uma vez na vida, mas não era porque alguém teve fé nele, porque o pessoal foi incrédulo. Ele volta para o seu povo, volta para os seus parentes e amigos, e ele quer fazer milagres, ele quer curar, ele quer ajudar, mas quando as pessoas não querem ajuda, aí é difícil, pessoal. Aí é difícil, aqui está dizendo que nem Jesus pode fazer. Então muitas vezes
A tua vida ela pode ser resolvida se tu dá um passo de fé, de humildade perante a Jesus, mas se tu não quer, se tu te acha muito orgulhoso para ceder para qualquer coisa e para Jesus também, não tem como fazer, não tem o que fazer. Então Jesus já tinha se admirado, mas pela incredulidade das pessoas. Agora, se admirar pela fé de uma pessoa é a primeira vez. É a primeira vez e tomara que não seja a única. Então a terceira lição maravilhosa de um pacato cidadão do reino de Deus é aquele que tem fé em Jesus. Mas fé que nem esse homem teve aqui, esse centurião romano. A gente não está falando de um doutor de teologia, ou melhor, acho que a gente está falando de um doutor em teologia, perdão, né? Não me expressei mal. Esse homem aqui está dando de 10-0 em muitos doutores. Por quê? Não é porque ele tinha todos os títulos do mundo, mas ele tinha humildade, misericórdia e fé. Até porque a Bíblia diz que a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Pessoal, em quem você tem confiado? Em sua sabedoria, em sua inteligência, em suas riquezas, em sua economia, em seus amigos, em seu coração, nos profetas da atualidade, em tantas outras vozes que escutamos em nosso mundo, ou em Jesus? Em Jesus, como esse centurião aqui. A palavra de Deus continua, Mateus 8:11, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando do centurião, está falando do centurião romano. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Está falando para os religiosos, para os judeus, que deveriam ter reconhecido nele o Filho de Deus, como esse centurião reconheceu, e eles não haviam reconhecido. E estavam ali incrédulos, questionando tudo que Jesus falava para eles, eles entendiam da maneira errada, e Jesus está dizendo para eles, cuidado, porque tem romano, tem pessoas que vocês acham que vão para o inferno, mas que têm agido com misericórdia, com humildade e com fé em mim, bem mais do que vocês. Então ele está dizendo, cuidado religiosos, porque a religião, se a tua religião não tem te levado a ter misericórdia pelos outros, se a tua religião não tem te levado a ter humildade pelos outros, e se a tua religião não tem feito tu depositar toda a minha fé em mim como modelo de vida para a tua vida, Jesus está falando dele, cuidado, porque você pode achar que está indo para um lado e você está caindo para outro. Versículo 13, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Pessoal, eu não sei qual é o milagre que você precisa, só sei que para você, assim como esse centurião, só sei que você deve ser como essa pessoa aqui, uma pessoa misericordiosa, humilde e que deposite toda a sua fé e esperança em Jesus. Que Deus abençoe todos nós.